Fala galera, canal Meu Tricolor chegando nessa tarde de sexta-feira com notícias do nosso Fluminense e depois da vinheta, fazer aquele vídeo bem rapidinho para poder ficar bem dinâmico, eu te convido com todo carinho. Solta a vinheta aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, é sempre muito bacana estar aqui com todos vocês. Estou gravando esse vídeo de tarde, dia 9, sexta-feira e véspera da nossa partida, nosso clássico contra o Vasco amanhã no Newton Santos, gramado sintético, mas, segundo alguns jogadores, um gramado que é muito de qualidade, né, em relação às outras arenas. A própria arena do Atlético Paranaense, que é conhecida hoje como Liga Arena, e também a do Palmeiras, que é o Allianz Parque, tá? O campo do Botafogo, né, é mais confortável, segundo Paulo Henrique Ganso. E aí, hoje é o último treinamento do nosso tricolor, né? Acho que o único também, né? Porque ontem foi só aquela reapresentação básica, depois da nossa eliminação na Copa do Brasil, né? Para o Juventude no Maracanã, 2-2 esse empate, mas no agregado a gente ficou atrás 5-4. Mas é levantar a cabeça, é coisa rápida que tem que acontecer, entendeu? Focar nas próximas competições, que é Campeonato Brasileiro, nossa prioridade, e também na Libertadores, onde temos condições de buscar pelo nosso bicampeonato, beleza? Da competição. No treino de hoje, o único treino, o Mano Menezes terá, né, opções para poder escalar o time de amanhã, né, contra o Vasco da Gama e pensar bem no que ele pode fazer, porque, galera, sendo muito honesto para vocês, a situação ela não é tão fácil quanto a gente pensa ou imagina. Por que você está falando isso, Fagner? Porque tem outras competições, sabe? Por trás do Campeonato Brasileiro. Tinha a Copa do Brasil, agora não tem mais. E agora a gente tem a Libertadores, que já é na terça-feira. A gente joga amanhã, sábado, descansa domingo. Qual é o treino que a gente tem? O treino de segunda. Vocês estão entendendo? Então a gente não tem quase tempo de treinar para poder acertar algum erro ou fazer uma jogada ensaiada. A gente teve esse tempo lá naquela parada de 10 dias com o Mano Menezes. Entendeu? E aí é só aperfeiçoando, só consertando, sabe? As coisas que ainda estão erradas, que a gente tem que fazer. E aí a pergunta que fica é: que time o Mano Menezes ele pode colocar amanhã contra o Vasco da Gama pensando no Grêmio? Fica, né, essa incógnita, esse ponto de interrogação na cabeça dele, da comissão técnica, dos próprios jogadores e nossa também. Que time vai a campo amanhã? Uma vez que a gente precisa vencer para poder sair da zona do rebaixamento. Lembra vocês que estamos com 20 pontos na 17ª colocação. E vencendo, a gente chega a 23 e sim, a gente sai, né? Depois de 16 rodadas, a gente sai dessa zona aí de zona de rebaixamento que tem tanto assola a gente nessa competição do Brasileirão até aqui. Nessas 22ª rodadas, a gente sairia da zona do rebaixamento. Beleza? Então o treino final é hoje, às 3h30 da tarde e talvez daqui a pouquinho a gente ainda volta a falar um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu te passar aqui agora que o Fluminense ele fez uma proposta para um atacante, para poder fechar com o atacante ainda para essa temporada. A matéria está no site Netflu e eu quero estar lendo ela aqui para vocês bem rapidinho, tá bom? Fluminense faz proposta por atacante do Colo-Colo, aponta portal chileno, tá? Tricolor fez oferta por Cristian Zavala, tá? É um atacante, meio atacante do Colo-Colo. O Tricolor continua em busca de reforços no mercado de transferência. Segundo o jornalista Daniel Arieta, no programa Pelota Parada da TNT Esportes do Chile, o Fluminense formalizou uma proposta pelo atacante Cristian Zavala do Colo-Colo. A oferta do Flu, no entanto, não é suficiente para a aquisição do atleta. Zavala tem uma multa rescisória de 2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais. Outro empecilho na negociação é a distribuição do percentual do jogador. 50% pertencem ao clube atual, enquanto 25% do seu outro clube, Coquimbo Unido, e o outro quarto é do Desportes
Melipilla. O Ponta também já teve conversas com Daniel Moron, presidente do Colo-Colo, sobre o seu futuro, tá? Então o que acontece? O Fluminense fez a proposta, estão conversando, ainda não tem nenhum desfecho se é sim ou se é não, entendeu? Mas possa ser que essa negociação ela avance e esse jogador possa vestir a camisa do Fluminense para o restante da temporada 2024. O jogador já está ciente, os empresários já estão cientes e também, como disse aqui a parte final aqui, né? O Ponta também já teve conversas com Daniel Moron, presidente do Colo-Colo. Ou seja, já conversou com o presidente se ele quer ficar ou se ele deseja sair, porque a proposta já foi feita e agora cabe uma resposta do Colo-Colo sobre esta negociação, beleza? Então quem sabe aí pode pintar um atacante para o nosso Fluminense, que é o Christian Zavala, tá? Jogou contra a gente nessa Libertadores, né? Pelo Colo-Colo, nas duas partidas, tanto na de ida aqui no Maracanã, quanto na da volta lá no Chile, e contra a gente não meteu gol não, já o Kevin Serna meteu 2 gols, meteu um no Peru e meteu um aqui no Maracanã, mas quem sabe um jogador que possa vir pro Fluminense e somar, agregar muito a gente, tá? Ele que é um ponta de velocidade, joga mais pelo lado direito do campo, né? Aqui na posição do Arias aqui. E será, cara, que talvez seria uma reposição para saída, uma possível saída do John Arias? A grande verdade é que a gente não sabe, né? Na última coletiva da vitória do empate em 2-2 com o Juventude, o Mano Menezes falou assim, ó, a gente tem indefinições de André, de John Arias, então muito provavelmente, né, essas duas opções aí elas podem sair. O André, muito mais chance do que sair do que o John Arias. Mas vamos ver o que acontece aí nesse mundo de negociação. Agora eu estou num outro site aqui. Agora é o site GE, que traz a informação de Facundo Bernal. Olha que legal. Com Bernal, Mano ganha opção para montar meio-campo do Fluminense. Por que, Fagner? Porque sim, galera. Bernal foi regularizado no BID, tá? Não tem aqui a foto para poder mostrar para vocês, porque o site da CBF tá com instabilidade, né? Estão dizendo que um hacker entrou, entendeu? E fez aí toda essa, né, bagunça no site da CBF e eles estão conseguindo fazer as coisas lá por papéis e o Fluminense conseguiu. O Facundo Bernal conseguiu tirar a documentação e fez a inscrição no boletim informativo diário e está liberado para poder enfrentar o Vasco amanhã às 9h30 pela rodada do Brasileirão, terceira rodada do retorno, tá? Titular Martinelli sofre com oscilações recentes e críticas da torcida. Regularizado, o uruguaio se une a Alexander, relacionado após dores no pubis. Flu acompanha a recuperação de Nonato. Então, Martinelli é bem possível que pode perder essa vaga aí. Vai perder a vaga para Nonato? Vai perder a vaga para Alexander? Vai perder a vaga para Bernal? Nós não sabemos. Acredito que Bernal não deva entrar de cara, mas ele entrará talvez no decorrer da partida no segundo tempo, tá? É mais ou menos a sensação que eu tenho, porque o Mano Menezes precisa começar a dar chances, tanto para Bernal quanto para Ignacio, para poder conhecer os caras, como que os caras atuam dentro do campo, entendeu? Diz a matéria, às vésperas do clássico contra o Vasco pelo Brasileirão, o técnico Mano Menezes ganhou uma nova opção para compor o meio-campo do Fluminense. Facundo Bernal, regularizado, mesmo com a instabilidade do bid da CBF, o uruguaio de 20 anos, surge como um outro nome possível na escalação do tricolor. Martinelli, titular, ao lado de André, tem sido alvo de críticas pela má fase. No empate com o Juventude em 2-2 na eliminação, do tricolor na Copa do Brasil, Martinelli foi um dos mais criticados pela torcida. Com menos de 10 minutos do primeiro tempo, o camisa 8 já era alvo de vaias dos presentes no Maracanã. No retorno para o intervalo, o camisa 8 deu lugar a Lima, que conseguiu deixar o jogo tricolor mais intenso. Ou seja, Martinelli tá, né, ainda com aquele sensação, com aquela, né, jogo do Fernando Diniz. Então, assim, precisa acelerar mais a jogada e é momento do Martinelli dar uma descansada. Às vezes ele evolui e às vezes ele baixa, entendeu? Então tem que dar uma descansada.
Anteriormente, Mano havia justificado as oscilações do jogador, citando a readaptação à função como volante. Sob o comando de Fernando Diniz, Martinelli por vezes foi utilizado como zagueiro, né? E aí fala aqui o Mano que ele falou sobre Martinelli com o Diniz. Alexandre foi o primeiro a substituir Martinelli contra o Cuiabá, mas acabou sofrendo com dores no pubis e desfalcou o time contra o Palmeiras, quando tinha chance de titularidade e Bragantino. Mano recorreu a Nonato como reserva do camisa 8 e André, mas o Ex-Santos sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no Alfredo Jaconi. O Fluminense acompanha a recuperação de Nonato, mas não dá prazos para um eventual retorno à lista dos relacionados, tá? Contra o Bahia, sem Nonato, Mano voltou a utilizar Alexandre como substituto para Martinelli no decorrer da partida no Maracanã. O camisa 5 entrou bem, mas voltou a sentir um pouquinho, como revela o técnico. Ele esteve à disposição para o Juventude no jogo da volta nas oitavas da Copa do Brasil, mas não entrou. A partida do clássico contra o Vasco, Mano terá mais um jogador à disposição para pensar na escalação do Fluminense. Depois de conseguir o visto para trabalhar no Brasil, Bernal terá condições de jogo, já neste fim de semana no Newton Santos. Ao GE, jornalistas uruguaios destacaram que o jovem de 20 anos tem potencial para se sair bem no futebol brasileiro, com destaque para passe longos e posicionamento em campo. Essa é a matéria do GE sobre Facundo Bernal, né? E o Mano até disse, né? Vamos ver Facundo, que está aí, chegou em boa condição, mas vamos ver a parte legal. Hoje, né? Quarta-feira, né? E ontem, no treino que a gente deu, ele não conseguiu treinar porque estava focado na Copa do Brasil. Mas o treino é hoje. O treino final é hoje, sexta-feira, para definir o time que vai enfrentar o Vasco amanhã, tá? No Campeonato Brasileiro, tá? E sobre o treinamento, é um treinamento decisivo e a gente espera que a gente possa entrar em campo amanhã ligado, é clássico. E no clássico você tem que fazer de tudo para poder você buscar a vitória, tá? O Vasco também vai querer vencer, mas o Fluminense também quer vencer para poder sair dessa zona de rebaixamento. Tô te entregando esse vídeo agora no início da tarde, mas ao longo da tarde a gente volta com mais um conteúdo aqui para todos vocês, beleza? Se puder, não pedir lá na frente, tá? Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo com geral. Tamo junto, saudações tricolor!